Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhoras e senhores, bom dia, vencedores. Que alegria estar aqui mais uma manhã com vocês. Sexta-feira, chegou a grande sexta-feira de bênção, de cura, de milagre, de ousadia, de fé. Sexta-feira é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. E como diz o salmista, hoje é mais um dia que faz o Senhor e é por isso que eu e você estamos alegres. É mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de dar a volta por cima, mais uma oportunidade que Deus nos dá de começar tudo novamente e aquilo que deu errado para trás, agora a gente acertar. Hoje, dia 2 de maio, o mês maior, eu quero declarar em nome de Jesus que sobre a tua vida venha derramar sorte de bênção em todas as áreas, tá bom? O salmo do dia, já deixa o seu bom dia e recebe o salmo do dia. Diz assim o salmo de número 14: só o tolo diz no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus os filhos dos homens para ver se há alguém que tem entendimento, até que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, e não há ninguém que faça o bem. Não há um somente sequer. E o versículo finalzinho vai dizer assim: vocês malfeitores, frustra os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se Sião viesse a salvação de Israel. E quando o Senhor restaurasse o seu povo, Jacó o exaltaria, Israel se regozijaria. É esse o nosso salmo do dia, a confiança assim para aqueles que esperam no Senhor. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Esse assunto está aqui, Evangelho de Lucas. Vamos lá. Lucas 8, 22 diz: aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Quem falou isso? Jesus. Continuando, vai dizer: e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando todos em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu a fúria da água e cessaram, e fez bonança. E o que acontece agora? Presta atenção que interessante nesse momento. Vai dizer assim: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam, dizendo uns aos outros: quem é esse, pois, que até o vento e a água lhe obedecem? Nós vamos falar hoje desse assunto muito sério, um assunto que eu quero dizer para você. Se você não tiver isso aqui, tá tudo acabado, tá tudo arruinado. Porque o que vamos falar hoje? De algo que Jesus faz uma seguinte pergunta para quem andava com ele 24 horas. Que? Jesus perguntou aos seus discípulos: cadê a sua fé? E hoje é esse assunto que eu quero tratar contigo. Também hoje é essa pergunta que eu faço para cada um aqui. E aí, cadê sua fé? É certo que o justo, ele não vai viver pelos seus sentimentos, pelo que suas vistas estão olhando, mas só uma coisa deve te motivar. Só uma coisa ela deve, vou colocar assim, fazer você levantar e estar de pé todos os dias. A fé, a certeza. Eu posso estar falando com alguém que o barco está afundando, a empresa está afundando, a vida sentimental está afundando, as situações emocionais estão afundando. E sabe o que Jesus te pergunta? Cadê a sua fé? Engraçado que Jesus que pede para os discípulos saírem daquela praia, daquele determinado local, e disse: vá para outra margem. Às vezes eu estou falando com alguém que obedecendo ao Senhor te custou algo. Obedecendo ao Senhor fez você perder alguma coisa. Mas eu quero te falar uma diferença para quem coloca a fé em ação. Hoje o assunto é esse, fé. Coloque embaixo nos comentários: Senhor, dai-me fé. Esse foi o pedido de uma vez dos seus discípulos, para que aumentasse a vossa fé. E hoje a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tome cuidado.
com o que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você está absorvendo na sua vida. Tem gente que está ouvindo tantas pessoas na internet, fica fissurado em tanta coisa que virou uma pessoa natural, em vez de virar uma pessoa espiritual. Na Bíblia mesmo, você pode ter várias vertentes. Teologicamente, desde o princípio há muita divergência em todas as igrejas. Cada uma entende teologicamente uma parte da Bíblia conforme o Senhor lhe dá a direção. E talvez eu possa falar com aquela pessoa que no início era uma pessoa de fé, uma pessoa animada, mas hoje está racional. Hoje, infelizmente, ouvindo tanta coisa, assistindo tanta coisa, lendo às vezes, por exemplo, tudo que a gente compra natural, sem mistura, é mais caro, é precioso, é valioso. E por diversas vezes, o apóstolo Paulo fala para as pessoas não colocar o fermento, sabe? O vinho velho. Não tem como colocar o novo vinho em odres velho. Não vai ter como Deus colocar uma porção de fé sobre o seu coração se de alguma forma seu coração já está contaminado. Eu não ouço qualquer coisa, não leio qualquer livro. Porque fala de Deus, porque isso e aquilo, porque eu vejo a minha fé muito preciosa. Eu nunca vi um monte de fruta podre se juntar a uma boa e acontecer o processo de purificação. Se um dia você fizer isso, me mostre, porque ao contrário do que eu estou falando, normalmente uma é capaz de trazer podridão para todo o restante, seja lá o que for. E para não me misturar, para não se ter, como diz a palavra de Deus, há um versículo que o apóstolo pedia para que eles não tivessem uma fé fingida. Esse versículo está em 2 Timóteo, capítulo 15, versículo 9. Deixa eu abrir com vocês. Não estava programado não, mas vamos lá, temos que mostrar capítulo 1, versículo 5. Deixa eu jogar na sua tela aí, vamos lá. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Então, se tem a fé fingida, tem a fé verdadeira. Então tem gente que finge ter fé, finge acreditar, finge que tem certeza que vai sair dos seus problemas. Os discípulos acabaram de demonstrar que não tinham fé. Por isso que Jesus faz a pergunta: cadê a fé de vocês? Eu posso falar para o ruim que está orando só por orar, está acreditando só por acreditar, talvez aqui na live enche de fé, mas lá na selva, lá onde você tem que matar um leão ou talvez é um zoológico inteiro, você não está demonstrando a sua fé. Sabe por que aquele barco não ia afundar? Porque tinha pelo menos um de fé. De que eu me refiro? De Jesus. Escreve mais uma vez nos comentários, fala assim: se tiver um de fé, o barco não naufraga. E talvez é você essa pessoa responsável. Eu estou falando contigo mesmo, o responsável por colocar a fé nesse casamento para não cair, para não naufragar, para não desanimar. Uma vez uma senhora me procura e diz assim: ô pastor, ora aí, porque eu já estou mais ou menos uns 9 anos com meu noivo e nunca dá para a gente casar. Na minha cabeça veio direto: ele está com medo. É só isso. Ele só vai tomar atitude se tiver tudo calculado, tudo programado, tudo certinho, conforme o seu próprio entendimento. Por isso que a Bíblia diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento. Porque a pessoa que tem fé, ela faz mesmo sem recurso. Alguém vai até te perguntar: como é que você comprou isso aqui? Não sei, eu só comecei, entende? Como é que você está de pé? Não sei, eu só estou. Porque Deus me coloca essa fé. Talvez as pessoas perguntaram assim: como é que o barco de vocês não for à deriva, não afundou? Ninguém sabe, mas tinha um lá de fé. E talvez essa empresa está aí de pé hoje porque tem um de fé. Como eu digo, você está de pé hoje
por fé no teu Deus. E hoje o versículo do dia eu quero colocar aqui para vocês. Vai estar na sua tela aí. Hebreus 10:38. Tire o seu print aí, por favor. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você está entendendo aí a diferença? Se recuar, como que Deus vai ter prazer? Ei, eu estou falando para alguém que está pensando em desistir do sonho, do projeto, dos planos, daquilo que Deus colocou no seu coração. Não é para recuar, não. Não é para olhar para trás, não. Não é para desanimar, não. O Senhor te colocou aí nesse meio porque Ele viu fé no seu coração. Porque Ele viu aí que você teria essa capacidade, sim, que você daria conta, sim. Eu vou fazer a pergunta de Jesus de novo aos discípulos. Cadê a fé de vocês? Não é palavras minhas, a gente acabou de ler. Irmão, se não tiver fé, você está morto. Se não tiver fé, estamos fritos. Porque fé é vida. Só vai viver, só vai estar aqui nessa terra, só vai suportar o processo, só vai conseguir estar de pé aquele que tiver fé. E fé no que é certo. Não é fé nas notícias, não é fé no governo, não é fé na palavra de alguém. Tem gente que tem fé na palavra do médico, fé no exame, fé na crise, mas não consegue ter fé no que Deus diz que supriria as necessidades, não consegue ter fé no que diz que Jesus Cristo já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Tem fé na palavra que alguém diz assim, eu não mudo, eu sou assim, eu vou morrer assim, mas não tem fé no que Jesus disse que transformaria o coração de pedra e daria um coração de carne sensível. Tá entendendo ou não? Vira esse jogo, meu irmão, vira esse jogo, minha irmã. Pare de ficar chorando e comece a usar a sua fé. Porque se você se retirar, sem que antes cumpra o propósito que Deus te escolheu, meu irmão, a alma, infelizmente, não vai agradar ao Senhor. Deus não vai ter prazer em você. Olha como Davi partiu para cima daquele homem chamado Golias, sem nada, só tinha uma pedra na mão, 5 pedras ali dentro do seu alforje. E às vezes você esperando todas as condições para tomar iniciativa. Quem disse que vai ser assim? Você primeiro dá o passo, depois de eu dar o restante dos degraus e do chão. Mas tem gente que quer fazer tudo calculado. Tem gente que está aí esperando cair do céu o dinheiro para começar a fazer o negócio. Não vai para frente se for assim. Deus quer que a gente conte com Ele. Deus quer que a gente dependa dEle. Quando você der o passo, você vai olhar para trás e dizer, Deus, eu já andei, Deus, eu já fui, eu fui no teu nome. Olha o que Davi disse, tu vens a mim com espadas e lanças e eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Davi estava dizendo, Deus, eu já dei o primeiro passo, Deus, eu já estou aqui à frente. Olha toda a multidão aí, mais de 100 mil pessoas me olhando, 500 mil de pessoas aqui, alguns querendo até a minha derrota. Será que o Senhor vai deixar essas pessoas terem prazer? Com certeza não. E eu te convoco hoje a pedir para Deus essa fé. Não esquece. Vem por ouvir a palavra de Deus. Larga de ouvir besteira, larga de ouvir coisa que não traz progresso para sua fé. Larga de se encher de um monte de conhecimento, de letra e talvez perder a essência. É um dos dois. Por isso eu digo, eu não ouço qualquer um, não ouço qualquer pessoa, não leio qualquer coisa, porque para mim, uma fé pura, ela é muito preciosa. E foi tão difícil crer, me dá tanta propriedade falar de fé, porque a gente vive pela fé. A maioria das minhas coisas aí, conquistadas, feitas, nada eu tinha por completo o recurso. Mas eu disse, vamos lá. Para casar mesmo uma semana ou 5 dias antes, eu não tinha nada. Eu conto como testemunho, a única coisa que eu tinha era um dinheiro guardado para um álbum, se não me falha a memória, não vou lembrar, R$600, 700, não sei. E como eu disse, Deus, eu não tenho a casa inteira. Então eu vou pegar esse dinheiro, nunca mais, nunca na minha vida, talvez eu orei assim naquela época, eu não vou ter um álbum.
em memória ao Senhor, minha fé. Coloquei e joguei o dinheiro inteiro no altar lá, pedi para um pastor orar por mim e falar, tá aqui, tá tudo entregue. Em 24 horas eu não tinha nada. Mas em menos de 24 horas para que acontecesse, Deus moveu pessoas. E eu não sei como, só de presente calculado, eu e minha esposa recebemos os presentes das pessoas, junto com a nota fiscal ganhamos mais de 20 mil reais, isso aí há 14 anos, só de móveis, de tudo. E até hoje eu tenho daquela época. Mas, você acha que foi fácil? Primeiro eu tive que vencer a mim mesmo. E talvez eu possa estar falando com alguém que o único passo que precisa é isso. Vencer suas desculpas. Você precisa... Eu vou dar essa dica aqui, por favor. Escreve aí nos comentários. Eu preciso ser melhor do que a minha maior desculpa. Repete. Eu preciso ser melhor do que a minha maior desculpa. Se você for chefe em dar desculpas, infelizmente eu quero te dizer, a única coisa boa da vida você vai conseguir fazer é isso. É só criar e criar mais desculpas para ir protelando, para ir procrastinando alguma coisa que já era para ter acontecido e talvez você quer todas as condições. Primeiro vá, primeiro creia, primeiro dê o passo, depois o Senhor dá a provisão. Não esquece disso. Amém? Vamos orar, é momento de oração. Live da Resposta está no ar. Quem não deixou o link, toda vez que like, toda vez que eu esqueço, você joga aí e me ajuda, tá bom? Prepare-se porque agora é momento de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por alguém que talvez esteja dizendo, eu estou fraco na fé, eu estou precisando me renovar, eu estou precisando aumentar a minha fé, o meu grau de intimidade. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, maior será a minha fé. Você pode escrever isso para que seja gravado no seu coração. Se eu estiver mal com Deus, mal estará a minha fé. Se eu estiver bem com Deus, bem estará a minha fé. A minha capacidade de entregar, confiar e descansar no Senhor será maravilhosa e grandiosa. Não importa as circunstâncias, não importa quantas lutas, não importa quantas coisas eu esteja passando, Deus é maravilhoso e é fiel para fazer infinitamente mais do que peço, do que imagino, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Levanta essa criatura que está desanimada, levanta essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico, levanta essa pessoa que está aqui, meu Pai, talvez desesperada, chorando, porque ela já não vê mais saída para o seu casamento, que está indo de mal a pior, e é só o Senhor que pode trabalhar. Eu quero ver essa pessoa levantando a cabeça. A minha pergunta é a mesma de Jesus. Homens, cadê a vossa fé? Cadê a sua fé, meu irmão? Deus te chamou, te escolheu pela a veracidade que você dava às suas escrituras, à sua palavra. Pelo tanto que aquilo que vinha de Deus fazia sentido para você. E hoje você se tornou tão racional e esqueceu de ser espiritual. Eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, Pai, socorre quem estiver aqui precisando e mostra para essa pessoa que o caminho da fé é um caminho sem volta, que o caminho da fé é um caminho que não nos deixa de mão abanando, que o caminho da fé é um caminho que o Senhor faz o invisível se tornar visível e sendo materializado, e o impossível o Senhor faz se tornar possível. Se tem alguém aqui reclamando demais, se queixando demais, meu Deus, pondo defeito em tudo, é a falta da intimidade. E esta pessoa, em nome de Jesus, até te pede perdão por qualquer coisa que ela possa ter cometido, que deixou ela assim, Pai, desanimada, fraca, caída, e ela começa a levantar hoje. Levante-se, meu irmão, coloque essa fé em ação que Deus te deu. E em nome de Jesus, quando você coloca ela em ação, nada te será impossível. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, se tiver alguém desanimado, levante-se hoje. Se tiver alguém caído, que o Senhor segure na mão dela e sustente essa pessoa. Se tiver alguém aqui chorando, enxugue as suas lágrimas. Qualquer pessoa que estiver precisando de qualquer que seja a obra
Tenha compaixão, tenha misericórdia. Salva o teu servo, salva a tua filha, salva o teu filho e faz infinitamente mais coisas maravilhosas acontecer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei, meu Deus, que para ti nada é impossível. E o Senhor vai fazer. Eu te abençoo, abençoo tua casa, tua família. Repete comigo: o meu mês de maio será um mês abençoado. É o maior. Maio de maior. R, nesse final vem de restauração. R, nesse final vem de restituição. R, vem aí de resultados. R, vem de renovo. Que Deus renove a partir do seu olhar. O olhar triste, apagado, desanimado, perdido, vai dar lugar a um olhar com fé, fervoroso e decidido naquilo que sabe. Em nome de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo mesmo declarou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete isso com muita fé, diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que esse R, tornando o mês de maio, mês maior, todos esses R's que eu falei, as iniciais dessas palavras, de restituição, restauração, renovo, tudo aquilo que precisa, o Senhor possa te dar aí. Em nome de Jesus, recebe da parte do alto e você diz: amém, eu tomo posse, eu creio. Glória a Deus. Mesmo não vendo, a gente pode te agradecer. Solta as palminhas para Jesus e toma posse para a glória do Senhor. Diga aleluia aí. Amém, Jesus. Muito obrigado. Irmão, essa é a palavra de hoje. Que você se alimente dela, que você creia e ore em cima. Deus, o justo vive pela fé. O diabo está me enganando. O diabo aos poucos está minando a minha fé. O inimigo aos poucos está me colocando do lado de pessoas. Estou cercado de gente falando no meu ouvido e minha natureza humana está com medo e ela está prevalecendo. Provavelmente porque eu estou ouvindo muito vozes unilaterais, vozes periféricas, em vez de ouvir a voz central, a que vem de Deus, a do alto, e ela dificilmente vai conseguir ser compreendida. Em Coríntios diz assim que o homem natural não compreende as coisas do Senhor, que só podem ser discernidas espiritualmente. Quando os discípulos olharam que o vento acalmou, eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar se acalmam? Que as pessoas possam olhar e dizer para ti: caramba, olha a tempestade que essa pessoa passou, enfrentou. Como é que ela não se abalou? Olha a situação que ela enfrentou. Como é que ela continua firme, crendo, indo para a igreja dela lá, buscando e orando e lendo a Bíblia e jejuando e indo buscar na oração no monte. Quem é esse? Você vai se tornar alguém que não vai ser compreendido com olhares que vêm de pessoas naturais, diferente dos que te olharem com os olhos espirituais. O que te deixa em pé e forte é a fé. Não perca ela por nada. Amém? Deus te abençoe. Final de semana maravilhoso, seu sábado, seu domingo seja poderoso. Domingo agora nós estaremos fazendo a preparação para a Santa Ceia, abençoando a nossa mãe espiritual, que é a igreja. E hoje, sexta, é dia de oração, expelindo o mal e recebendo da parte de Deus aquilo que Ele nos prometeu através da sua palavra. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar e deixar o like aqui. Tchau, um abraço.